noite, pessoal. Bom, hoje dando sequência à nossa série de encontros que a gente chama de Talk About, para discutir, enfim, temas que estão aí em voga. Hoje a gente tem o Domênico, que é da Econobit, que vai falar sobre a SEO, e a gente vai ter aí 1 hora no total, 45 minutos de apresentação e depois mais 15 minutos para a gente discutir, né, os potenciais aí, soluções, enfim, tudo que tem que estar relacionado a SEO. Então, Domênico, obrigado novamente. O Domênico está aí com a gente há bastante tempo, junto com o Múcio, que também é sócio da Econobit. Então, assim, aqui é tudo muito mão na massa, né? Então, CEO está junto também na startup, mas todo mundo vem, todo mundo coloca a mão na massa, a gente está aqui o tempo todo fazendo as coisas acontecer, lógico, né? Não tem aquele todo profissionalismo que vocês vão ver aí, igual no Google, que é aquele espaço, né? Tipo, fantástico, não sei o quê. Mas a ideia nossa aqui é justamente fazer esses encontros de uma forma menor, de uma forma mais todo mês, né? E realmente criar essa aproximação. Tipo, sempre grupos bem pequenos. A gente gostaria que tivesse mais alunos, né? Mas os alunos, enfim, ainda estão naquele processo de saber se vai empreender, se não vai, enfim. E acaba que depois, nos encontros que a gente tem no Cultura Empreendedora, alunos que já se formaram há 1 ou 2 anos, eles acabam retornando e falam, cara, quando eu estava lá, não fazia muito sentido, mas agora está fazendo sentido porque eu estou querendo empreender, enfim. E a ideia é a gente fazer negócio também. Então, vocês que estão aqui, depois, né, vamos achar pontos de sinergia entre até os participantes, enfim, entre as coisas que a gente está fazendo aqui também. Beleza? Contigo. Bom, o Econobit eu montei o projeto em 2013, né? Já tinha conhecido o Bitcoin nessa época, já tinha adquirido a primeira atração, queria montar um serviço. Na época podiam comprar bitcoins de mim, eu vendia bitcoins para mim. Há 1 ano e meio a gente tem a plataforma que ela é peer-to-peer, né? Então, um marketplace de anúncios de compra e venda de bitcoins, né? Pagamento combinado entre as partes com a segurança do escrow, né? Que é aquele sistema do Mercado Livre que é o congela, confirma e libera, né? Então, as maiores dores do mercado de negociação peer-to-peer são a fraude do cara que manda o dinheiro e não recebe os bitcoins, né? Ou feito no Facebook, etc. Então, tem sistema de reputação na plataforma, só trava. Então, passamos pelo programa de aceleração da prefeitura, né, do SP Stars, e lá conheci o Wagner, mentor, né? A gente é aluno aqui da PUC, então é um espaço que eles abrem também para a comunidade de empreendedorismo em geral, né? E aqui a gente, para falar de SEO, né, então, para falar de SEO a gente tem que primeiro explicar o blockchain, né, que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, né, e das criptomoedas em geral, né, que é o encadeamento dos blocos. Aí, para daí sim a gente poder falar do SEO, né, eu coloquei também algumas considerações que a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão regulador de ofertas públicas no país, né, as considerações que ele já tem sobre o SEO, apesar de que ainda não é uma prática regulada. Então, bom, o blockchain, ele nada mais é do que uma arquitetura de banco de dados, né, a estrutura como você agrupa dados em um banco de dados, né. Então, aqui a gente tem uma transação, né, a Alice fez um envio para o Bob, né, essa transação, como qualquer outra, que são esses blocos laranjas, elas recebem um identificador único, que é esse hash, essa cifra alfanumérica, né, que é uma impressão digital. O hash, uma analogia bem legal, o nuggets e a galinha, né? Então, o hash é o resultado. Então, o nugget, a galinha seria a entropia, que é a informação que você põe para um algoritmo, que seria a máquina, né? Então, e o resultado sendo nuggets, por quê? Porque nunca é possível desfazer a criptografia, né? Fazer o caminho inverso. Você não vai fazer o nuggets virar a galinha de volta e, no caso da criptografia, sempre a mesma informação passada pelo mesmo algoritmo dá sempre o mesmo resultado, né? Então, os algoritmos ele tem um tamanho específico, né? Então não interessa se você tira o hash de uma palavra, se você tira o hash de um livro ou de uma biblioteca inteira, o hash vai ter o mesmo tamanho,
né? Então aqui a gente tem uma infinidade de combinações, né? Pensar nas placas de carros aí que tem 3 letras e 4 números, já tem uma frota de milhões de veículos. Aqui a gente tem uma infinidade de combinações, porque os hashes eles são bem mais longos, aqui está abreviado. Então, essas informações compostas dentro de um bloco, elas são agrupadas, né, as transações. Os blocos, na verdade, têm um intervalo na rede do Bitcoin de 10 minutos, né? Mas em outras redes esse intervalo é diferente, né, em outros tempos. E o importante é que agrupada informação é tirado um hash, né, do conjunto inteiro da informação. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma alteração nesse hash, nessa transação, ou do envio ou do valor, ia trocar o identificador único da transação e ela é parte integrante do identificador único do bloco, que também seria alterado. Né? Uma das informações que está dentro do bloco como parte integrante é sempre o hash do bloco anterior. Né? Então, ao você modificar uma transação, você está modificando o hash dela, né, que está dentro do bloco, então altera o hash do bloco, que está contido no bloco seguinte. Então você quebra uma sequência, né, uma cadeia, né, de forma que se você quisesse alterar uma simples transação, você teria que alterar todas as transações que vieram depois dessa, né, e isso de usuários no mundo inteiro. Isso seria tecnicamente, teoricamente possível, né, mas não é viável porque o poder computacional exigido para isso hoje é absurdo, né? São milhões de vezes o que a gente tem hoje de poder computacional. Né? A rede do Bitcoin ela já é maior do que o poder computacional do Google, da Amazon juntos, né? Então isso, usuários dando segurança para a rede, você teria que ter um poder computacional maior do que toda a rede somada, né, para conseguir desfazer essas transações. Por isso que ele é imutável, né? Porque uma vez registrado lá, é virtualmente impossível dessa informação ser alterada. Então, dito isso, esse sistema de agrupamento de transações, né, de informações, de registro, blockchain, ele surgiu, né, com o Bitcoin. O Bitcoin foi o primeiro a criar esse modelo por uma necessidade que ele tinha de gasto duplo, né, que é não ter duplicidade da informação. Né? Até então, na computação, se você tivesse um arquivo, você dava Ctrl+C, Ctrl+V, você tinha 2 cópias do arquivo. Né? Você dava a cópia para alguém, você continuava tendo. Isso para dinheiro não dava muito certo. Né? Então, tinha que ter um registro global, que todo mundo tivesse sincronizado com ele ao mesmo tempo. Né? Então, para você conseguir fazer uma transação, você tem que estar sempre no último bloco, né? Você tem que sincronizar, né? Como se fosse uma espécie de uma planilha de Google Sheets, né? Onde todo mundo tem que estar na última linha ali, para inserir uma linha nova. Isso, a palavra blockchain, ela não estava no projeto original do Bitcoin, né? O white paper do Satoshi Nakamoto, criador. Né? Foi um apelido que a comunidade deu depois, ele falava no máximo chain of blocks, né? Que era realmente uma cadeia de blocos. Depois veio esse termo, né? Que aí ficou bem famoso por conta de outras aplicações que é possível fazer nessa estrutura de dados, né? O registro de outras informações que não apenas informações financeiras. O Bitcoin só registra da transação, a hora que ela aconteceu, o valor que foi enviado, de quem para quem. E o de quem para quem também são hashes, né? Então não tem como saber exatamente, né? Só o destino e o remetente sabem realmente quem é quem. Né? Então isso é público, né? Por esse motivo que os nomes, as identidades são ocultas, porque todas as informações são públicas, né? Então você pode rastrear o dinheiro e tal, assim, pensar que o Bitcoin usar para lavar dinheiro, isso aí é uma péssima ideia, né? É muito mais fácil fazer com dinheiro na cueca, com mala de dinheiro, porque vai estar tudo público e disponível numa rede global, né? Qualquer pessoa no mundo inteiro pode auditar. Então, esses blocos são uma rede sem licença de uso, um software open source, você pode baixar na sua máquina, não paga nada para ninguém. Ela está estimada aí, ela já tem dados da rede desde janeiro de 2009, né? Então já são quase 10 anos de informações, né? Todo dia funcionando ininterruptamente, sem parar, né? No caso do blockchain do Bitcoin. E ela tem aí já 220 gigas, mais ou menos. Né? Então, 220 GB de informação é algo que traz a preocupação com centralização da informação. Né? Poucas pessoas têm tanto armazenamento disponível para gravar um conjunto de dados tão grande. Né? Mas a descentralização está realmente na redundância dessa informação. Quanto mais cópias você tem
Eu tenho umas 2, 3 cópias desses 200 GB, né, entre servidor da empresa, meu computador de casa, etc. E entre aí 9.000, 10.000 cópias que tem espalhadas pelo mundo dessa informação. Né, isso numa rede distribuída, né, além de descentralizada, ela é distribuída. Então, todo cliente também é um servidor da informação, né, ao mesmo tempo que você baixa a informação, você está provendo também. Então, se qualquer nó da rede venha a ficar disponível offline, a rede não tem prejuízo nenhum, todo mundo continua conectado. Diferente do Google, né? O Google.com você não está acessando, né? Ninguém está down no servidor, né? Não está offline, ninguém vai conseguir acessar a aplicação. Né? Então, essa estrutura já evoluiu então para registro de outros tipos de informações. Né? O Bitcoin estaria aqui, né, em pagamentos globais ou em remessas internacionais. Né? Então, dentro do campo das moedas digitais, a gente tem aí micropagamentos, né? O custo financeiro para você fazer uma transação de Bitcoin é muito menor, então permite que você envie centavos, coisas que no sistema financeiro tradicional hoje ainda tem um custo elevado. Né? O empréstimo peer-to-peer, né? O peer-to-peer é o ponto a ponto, pessoa a pessoa, né? Então permitir que pessoas emprestem dinheiro diretamente para pessoas, né? O e-commerce como pagamento. Né? Então, para registro de dados, né, a gente tem para aplicações já para a indústria de saúde, né, para a indústria de imóveis, né, registro de propriedade, né, de carro, de casa, né, no questão de eleições, né, votos por meio do blockchain. Então, até com o uso de tokens mesmo, né, uma espécie de unidade monetária, onde cada um tem uma, e quando você vai fazer uma eleição, cada um faz o envio desse voto, né, eletronicamente, como se fosse uma moeda. Né? Então, propriedade intelectual, você pode registrar a sua criação no blockchain, isso vai ficar imutável lá, você tem uma prova eterna de que aquela informação foi registrada naquela data, então tudo que surgir posteriormente, você consegue provar com uma prova imutável, né, de que aquela informação já estava lá antes. Né, na área de securities, a gente tem a área de fundos de investimento, né, os mercados privados, né, então, para negociações, né, de títulos, né, a área de dívida, né, então, para também empréstimos, né, mas no caso de empresas. O ICO vai entrar aqui dentro do crowdfunding, né, que é uma espécie de financiamento coletivo, né, para os projetos, né, assim como derivativos também tem plataformas já como a BitMEX, por exemplo, que tem derivativos de Bitcoin, né, então, e os smart contracts, né, que são contratos inteligentes, nada mais são do que programas auto-executáveis, né, se pensar no primeiro smart contract, é a maquininha do refrigerante ou a cancela do estacionamento, né, ela, mediante uma ação, ela tem um comportamento, né, está programada para executar uma ação. Então, isso também já pode ser programado entre empresas, por exemplo, o seu estoque, quando estiver baixo, já faz uma solicitação automaticamente para o fornecedor, né? Então, também para a questão de direito digital, né, que seria esses contratos, acordos entre empresas que já são cumpridos, né, de forma automática, né, executados. E questão de cassino também é uma área onde os smart contracts têm aplicação por a regra ali, você não tem a banca, né? A banca é o próprio programa, o próprio código, né? Então é descentralizado. Né? Scroll, que como eu expliquei, a nossa plataforma, né? Que é essa função do congela, confirma e libera. Né? Então diversas aplicações, tudo na estrutura do blockchain, né? Entre o blockchain do Bitcoin ou de outras criptomoedas. Né? Aqui a gente tem os primeiros ICOs, né, que foram realizados. O primeiro foi a rede da Omni, né, que antes do ICO nomeada de Mastercoin. Né, na época ela captou 5 mil bitcoins, né, então equivalente aí, na época a $500 mil. Né, esse NXT sendo o segundo, captou bem menos, captou poucos bitcoins, $1.500 na época, ou seja, uma diferença discrepante. Né.
Projetos, por exemplo, como para armazenagem de arquivos, né, uma espécie de Dropbox virtual, né, no blockchain. Então, o MainSafe ele capitaliza 6.400. E do Ethereum, né, que é um dos mais famosos, um dos ICOs, que é um segundo blockchain de maior capitalização de mercado, né, atrás do Bitcoin. Então, capitalização de mercado sendo o número de unidades em circulação, né, no caso do Ether, e vezes o preço unitário de cada moeda. Né? Então, a $300 o Ether, eles têm 90 e poucos milhões de unidades em circulação. A gente tem a capitalização de mercado do Ether, né, que está aí atrás do Bitcoin. O Bitcoin é $7.300, vezes pode ser 7 milhões de unidades. Ele está em uma capitalização de 200 milhões de dólares de mercado. Então, o Ethereum ganhou bastante notoriedade, tanto por conta do valor, mas ele foi a plataforma de blockchain escolhida para a maioria dos ICOs serem realizados. Né? Por quê? Nela é possível criar o seu próprio token, né? Uma submoeda, uma moeda derivada, né? Uma moeda, de certa forma, lastreada no Ether. Né? Então, porque é uma plataforma mais flexível, que ela permite o blockchain dela o registro de qualquer tipo de informação, não só informações financeiras de transação, como a do Bitcoin. Ela tem um campo livre lá de texto onde você pode inserir qualquer coisa. Né? Então, pode ser um smart contract, que é realmente um programa auto-executável, né? Milhares de linhas de código. Né? Então, ou como também a criação de um token, que é uma simples submoeda que vai verificar quem está mandando tem saldo, tem ok. Quem está enviando está apto a receber e vai fazer a transferência. Né? Aqui a gente tem os maiores ICOs, né, que, em termos de captação. Então, tem a ICO que bateu o recorde de captar mais de 300 milhões de dólares. Né? Então, foi o ICO do EOS. Né? Ele foi feito no blockchain do Ether, né, como um token. Ele captou tanto dinheiro que conseguiram até dar início ao seu próprio blockchain. Hoje já houve a migração de todo o saldo das pessoas que tinham o token EOS na plataforma do blockchain do Ether. Foi migrado esse saldo, né, foi distribuído no blockchain do Ether e creditado no próprio blockchain do EOS. Né, hoje ele tem um blockchain independente. Né. O Tezos, que é um token de Ethereum, o Bancor é um token de Ethereum, The DAO. DAO também é uma sigla bem interessante para a gente explicar, que é Decentralized Autonomous Organization, uma organização autônoma descentralizada, né, que permite que os próprios participantes votem no rumo da organização. Né, então, tanto os dividendos são distribuídos na participação que cada um detém dos tokens que tem em circulação, como todas as decisões da empresa são feitas por meio de votações eletrônicas dentro do blockchain. E foi ele o causador do fork do Ethereum para o Ethereum Classic. Né? Hoje a gente tem aí duas moedas, né, na rede do Ethereum, o Ethereum Classic, que foi realmente um fork no blockchain, porque o DAO ele foi hackeado. Né? Os fundos, todo mundo doou o Ether para um determinado endereço, né, uma carteira de Ethereum do fundador do projeto do DAO, e essa carteira foi hackeada. Né? Se perderam milhões de dólares, né? Acho que mais de 100 milhões de dólares na época, e os desenvolvedores do Ethereum resolveram voltar alguns blocos para como se aquilo não tivesse ocorrido. Né? Então, o Ethereum Classic hoje é o Ethereum que não foi alterado, né? O Ethereum original, só que o mercado não precificou ele como sendo escolhido, ele está hoje precificado em $15. Quanto o Ethereum que foi hackeado, mas que voltaram atrás e como se tivessem desfeito o hack, aí atingiu $1.400 o preço e hoje está aí na faixa dos $300, né? Assim, como todo o mercado nesse ano de 2018 deu uma desarrefecida, né, do pico que a gente teve em dezembro. Né? E aí outros projetos, né? O Status é uma rede social, tem X, é um POS, né? Um PDVzinho tipo maquininha da Cielo, né? Etc. E aqui a gente tem uma comparação com projetos de blockchain, projetos da indústria de criptoeconomia, né, da indústria de criptomoedas voltados para esse setor. A captação já ultrapassou, né, o financiamento desses projetos. Hoje já se capta mais dinheiro via ICO,
né, do que via investimentos tradicionais, como investidores anjo e venture capital, né, fundos de investimento. Então, assim, porque é o próprio setor se autofinanciando, né? Lógico que essa métrica não é a mesma para outros setores, né? Mas é bem interessante, pois hoje a gente já tem quase o dobro de financiamento entre ICO contra o investimento tradicional. Mas essa figura de julho de 2017. Isso, né? Porque depois teve uns PACs. Continua sendo isso? Então, na questão do preço, tá? Essa tendência aqui até aumentou, eu não consegui pegar um gráfico mais atualizado, mas em 2018 essa métrica continua a estar o dobro, o triplo de captação via ICO no setor de empresas de blockchain e criptoeconomia, né? Então, o próprio setor se autofinanciando. Setor que? Setor de criptoeconomia. Isso. Na empresas de Bitcoin, blockchain e outras tecnologias ligadas. Aqui a gente tem alguns recordes, né? O First Loot, que é um projeto para gamers, né, de esports. Ele captou aí 465 mil hackers, né, equivalente a 5,5 milhões de dólares em menos de um minuto. Né? Então, a gente sempre tem também nos projetos de captação a questão do soft cap e do hard cap. O soft cap seria o mínimo que o projeto quer captar. Se ele não captar aquele mínimo, ele até se compromete a devolver, reembolsar o dinheiro para os investidores. E um hard cap, que seria o máximo. Atingimos a nossa cota, a gente queria realmente captar 10 milhões, atingimos, então, beleza, a gente não precisa mais do que isso está atingindo o objetivo. Então, provavelmente eles bateram aí o hard cap deles e nesse tempo, o Singular TV é um projeto similar ao YouTube, então 7,8 milhões de dólares em menos de 15 minutos. Golem, que é um projeto que quer ser um supercomputador, menos de 30 minutos, 820 mil hackers, também 8,6 milhões. O supercomputador, que assim, é um projeto onde você pode emprestar poder computacional ocioso da sua máquina para a rede. Você que tem um programa de computação que precisa de poder computacional, você paga por meio do token Golem, você aluga empréstimo desse poder ocioso que está na rede, sendo oferecido, e quem está oferecendo está sendo remunerado com esse token. O Melonport é um projeto de mercado preditivo também, de oráculo, são apostas, tipo, entre, geralmente apostas binárias, o preço do Bitcoin vai estar acima de 8 mil dólares em 31 de dezembro de 2018, sim, não. Quem aposta vai ganhar o bolo do outro lado. Neagon também é um projeto de blockchain, de registro de tokens e de informação, que também tem 25 milhões. E aqui a gente tem alguns outros, mas a duração dos ICOs, por exemplo, o Tezos, em 14 dias foi o suficiente para eles captarem 206 milhões de dólares. E aí a gente vê uma questão também dos países que são escolhidos como sede para essa captação, porque geralmente o dinheiro captado ele vai vir a ser revertido para a moeda estatal, moeda fiat, como a gente chama, que é moeda de curso forçado, imposta por meio da legislação, moeda corrente dos países. Então, são países que têm menos travas para essa conversão, porque geralmente os projetos têm uma equipe, uma estrutura física que ele vai ter que pagar, e essa estrutura geralmente incorrem impostos e tal, e nem tudo dá para ser pago em criptomoeda. Então, os países mais amigáveis aí, como Suíça, já tem a cidade de Zug, tem o Crypto Valley, que até teve uma comissão aqui em São Paulo, foi para levar startups lá para essa região da Suíça. Então, os Estados Unidos teve algumas travas com relação à SEC, que é Security Exchange Commission, que é o órgão regulador de lá. Então, é interessante também o caso do BAT, o Basic Attention Tokens. Em 30 segundos ele captou a meta de 35 milhões de dólares. Que é um projeto do fundador do JavaScript e do navegador Mozilla, o Firefox. Então, quando ele anunciou, bastou a pessoa dele, a confiança em cima dele, para que ele captasse essa quantia. Então, a Estônia também é um país bem amigável, agora tem Malta, que está
nessa onda aí de ser um país como atrativo, né, em termos de regulação para criptomoedas, né, então são países aí que acabam sendo escolhidos, né, Hong Kong não está aí também, mas é um destino aí também bem comum, né. Aqui a gente tem alguns riscos, né, não tive tempo de traduzir, mas aqui então os riscos regulatórios e legais, né, seria então em cima de impostos mesmo, né, as taxas, né. Então, riscos relacionados à regulação, né? Então, os documentos do ICO, eles estão legalmente registrados em alguma jurisdição, né? A conexão entre os holders, né? Do token holders, a palavra aí são os detentores, né? Quem tem a posse do token, né? E a companhia, né? A empresa no caso, né? Se é um token que é apenas como... A gente tem algumas classificações de token, né? Os mais comuns são o token share e o token utility, né? O token utility sendo o token utilitário, geralmente ele é uma ficha, né? Para você tomar um serviço que vai ser oferecido no futuro, né? Uma ficha comprada a um preço descontado, né? Então, por exemplo, eu vou vender futuramente o serviço de um registro de documentos que eu vou cobrar R$1 cada registro e eu estou hoje levantando fundos para desenvolver esse projeto, vendendo cada ficha a 50 centavos. Então, quem comprar antes vai ter um desconto. Então, e o token share realmente representa uma participação na empresa, né? Vai dar direito ao voto, vai dar direito aos lucros, né? Então, é bem importante entender como essa relação entre o token, né, que é o ativo que você está comprando da empresa, e a empresa em si, né, o que isso representa da empresa, em relação à propriedade intelectual, né? Então, geralmente tem alguns casos aí de cópias, né, etc. Os riscos relacionados aos prejuízos financeiros, né? Então, não tem nenhum planejamento econômico ou financeiro por trás, o projeto não detalhou exatamente por que ele quer o fundo, como que ele vai gastar aquele dinheiro, né? Qual o destino que ele vai dar para aquele valor arrecadado, né? Então, não tem, alguns projetos faltam também métricas, né, como onde eles querem chegar, onde eles já estão, né, e objetivos, né, como números de usuários a serem atingidos, né, etc. E também depois do SEO, né, como que está esse pós-venda, né, então alguns projetos captam o dinheiro e depois deixam de dar novas informações, atualizar os investidores sobre o andamento do projeto, né? Então, é uma tendência que até deu uma mudada agora em 2018 para 2017. Em 2017 teve uma enxurrada, assim, o pessoal começou a investir em qualquer tipo de projeto e muitos projetos realmente não tinham uma equipe séria por trás, então agora em 2018 você vê empresas mais estruturadas fazendo SEOs já com projetos, é o caso do Telegram, por exemplo, eles estão fazendo SEO ainda de forma privada, eles já captaram mais de $2 bilhões. Com certeza eles vão bater aí com 10 vezes folga aquela lista ali do recorde em primeiro lugar, né? E o SEO já tem uma base de 400 milhões de usuários, uma empresa russa, né? Então, assim, o investidor investir numa empresa que não tem usuário nenhum, não tem produto, ainda vai desenvolver, ou investir numa empresa já com base de usuários, já com produto, né? Então, uma tendência assim que o mercado agora está mais maduro, né? Então você vê empresas mais bem preparadas, né? Então, participando disso, né? Os riscos também inerentes à tecnologia, né? Você ter no seu computador os tokens roubados, né? Ou os tokens enviados para alguma carteira inexistente, né? Então perdidos. Pois é da mesma tecnologia do Bitcoin, né? A criptografia onde você tem o controle do seu dinheiro, né? Basta você ter a sua chave privada correspondente à sua chave pública, né? Então você tem a custódia, né? Você é o detentor daquilo, você não tem nenhum intermediário, né? E não precisa de nenhum banco, nem espécie de custodiante para fazer a guarda desses ativos para você, né? Um corretor,
nenhuma taxa de administração, não tem cesta carteira, nada parecido. Né? Então, podem ser falhas também no smart contract, né? Falhas de programação. Né? Então, é interessante que o contrato tenha sido feito por desenvolvedores conhecidos, né? Que tenham experiência, né? Tenha sido auditado contra brechas de segurança. Né? E riscos inerentes ao mercado mesmo, né? Como demanda, né? Macroeconomia, o setor que aquele projeto está inserido. Né? É como fazer uma análise fundamentalista de uma empresa na bolsa, por exemplo, para fazer investimento em ações. Né? Saber todos os tipos de informações possíveis sobre a empresa e projeto. Né? Então, os competidores daquele mercado, as mudanças tecnológicas, né? Os riscos regulatórios daquele mercado, se precisa de licença para operar, né? Quem que vota, quem controla a participação, né? E também os fundadores, né? São pessoas reais, né? Se não é fake. Já teve casos do pessoal fazer ICO com foto do Shutterstock, né? 3x4. Né? Então, qual que é a motivação, né? Depois do ICO? Quem que tem o controle dos fundos, né? Quem vai ficar detentor dessa quantia arrecadada, né? E se vão ter salários para os fundadores, né? E os statements, né? Seriam aí os balancetes trimestrais ou semestrais, né? do uso dos fundos. Né? Então, tudo isso é bem importante. Né? E aí a gente tem a parte regulatória, então, né? Como aqui, então, a gente tem um mapa aí do mundo, né? Onde, sendo aí o verde, são países mais permissivos, né? Em relação à tecnologia do Bitcoin, das criptomoedas, né? Dos ICOs. Né? Países amarelos que declararam aí um sinal de alerta, né? Como a Rússia, a Índia, né? Esse vermelhão aqui sendo a China, né? Que é o caso aí mais notório, que tem de proibição, né? Inclusive agora eles estão até proibindo acesso aos sites, né? De exchanges internacionais mais conhecidas, né? Como os chineses não conseguem acessar o Google, o Facebook, etc. Né? Então, tentando fazer esse tipo de barreira também, né? Entre outros países aí onde não se tem informações ou não em posicionamento oficial por parte dos legisladores, né? E a CVM, então, apesar de não regular, né, ela soltou algumas notas, né? A CVM é responsável então pelos valores imobiliários, né? Apesar de não reconhecer o Bitcoin como valor imobiliário, né? E o Banco Central também não reconheceu o Bitcoin como moeda, né? Então, a respeito aí das ICOs, né, o Initial Coin Offering, legal falar também que eu comentei que o Initial Coin Offering, o ICO, como já devem saber, é uma analogia ao IPO, né? O Initial Paper Offering, né? A oferta inicial de papéis de ações, né? De uma empresa na Bolsa de Valores. Né? Então, geralmente tem também um preço inicial, né? Por qual vai ser negociado. Né? Então, aqui a gente tem algumas similaridades, uma lei bem recente que a gente teve da CVM, né, promulgada aí, que são a lei do Equity Crowdfunding, né, que permite que seja feito financiamento coletivo por startups. Né? Então, eles entendem que o ICO ela é uma captação pública de recurso, né? Só que tem como contrapartida a emissão desses tokens, né, os ativos virtuais junto ao público investidor. Nesse caso, o token é uma espécie de nota promissória, né, que a empresa está dando para o detentor. Né, ela vai pegar um dinheiro, né, que tem valor e vai estar dando em troca algo que ela que garante o valor. Né? Então, os ativos virtuais, no caso, né, os tokens podem, né, representar valores imobiliários no entendimento da CVM. Né, e a oferta de valores imobiliários é regulada. Né, então, a CVM então, já aí, lançando os seus braços, né, para cima desse mercado. Né, então, aqui a gente tem um FAQ, né, que eles soltaram também com algumas perguntas e respostas, essa é a mesma, né? E depois eles soltaram um ofício, né, também, então, proibindo fundos de investimento, né, ou seja, pessoas jurídicas de investirem diretamente em ICOs.
né? Então limitando aí apenas a pessoas físicas, né? Essa atividade no país, né? Então uma instituição financeira não poderia fazer esse tipo de investimento, né, em chamadas criptomoedas, né? E aí a gente tem a instrução 588, né, que então é a que dispõe da oferta pública, né, de valores imobiliários, né? Então ela pode ser feita por empresas de pequeno porte, né, sem a dispensa quer dizer, com a dispensa de registro, né, apesar de que o documento de dispensa de registro é também praticamente um registro, né, porque você tem que obter esse documento, né? Então a gente tem aí os entendimentos da lei do Equity Crowdfunding, né, que é a captação anual, né, de até 5 milhões de reais por startup. Então seria tecnicamente possível fazer isso aqui no Brasil, né, respeitando esse limite. Né, e também ele diz que a necessidade de haver intervalo de 120 dias, né, entre rodadas de ofertas. Né, então são as exigências aí que a CVM põe em cima disso. Né, e também o valor para cada investidor, né, individualmente seria limitado a R$10 mil por ano. Né? Esse valor é sem comprovação de renda. Né? Esse valor, caso você tenha um montante, né, de renda bruta ou anual superior a R$100 mil, né, aí você então pode investir 10% do seu capital. Né? Então, vamos supor que você tenha um portfólio de investimento, né, de R$1 milhão, né? Então 10%, 100 mil você poderia investir ou até aí coincidiu com 100 mil, né? Mas, enfim, é isso mesmo. E aqui a oferta de mercado secundário, né? Porque depois que o token é lançado, emitido, ele vem a ser negociado, né? Como ele é um ativo criptográfico, pode ser enviado peer-to-peer, né, para as pessoas, né, de uma pessoa para outra, de um investidor para outro, e sem necessidade de uma plataforma em si. Então a CVM também regula os mercados de balcão organizado, né, como são as plataformas eletrônicas onde podem ser feitas essas conversões, né, essas compras e vendas desses ativos. Né. Então essas plataformas também são reguladas, né, no entendimento da CVM, e os tokens, né, as criptomoedas, por mais que você possa fazer a captação, você não pode oferecê-la no mercado secundário depois. Né, por mais que não tenha como você impedir de que elas venham a ser negociadas, né, porque a natureza da tecnologia permite. Né, a CVM entende que, por mais que seja possível, não pode ajudar. Né, então tem que respeitar aí as instruções, né, e a legislação, né, se quiser fazer tudo direitinho. Então aqui a gente tem os mercados regulados, né, ele entende aí um espaço físico ou um sistema eletrônico, né, então tanto bolsas, né, de valor como exchanges, né, tanto de valores, né, mercadorias ou futuros. Né. E aí a gente vê bastante similaridades, né, no entendimento deles. Então, volume, né, o público investidor, né, as regras, assim, o SPAV tenta fazer esse papel de proteger o investidor, né, contra usar o seu próprio dinheiro, né, ele quer mostrar a melhor forma de você não se sentir lesado, né, então tem algumas recomendações aí, né, como sugestão, né, da CVM. Aqui a gente tem a finalidade dela, né, que então é assegurar, né, a proteção dos interesses do público investidor, mercado em geral. Né, então é isso, né, esse é o entendimento aí. E o que eu tinha para explanar, agora eu vou apresentar duas plataformas, né, rapidamente, a Econobit,
né? E uma nova plataforma que a gente tem também, a BlockMix. Né? Então, agradeço aí a paciência de todos. Né? Então, a Econobit aqui, né, a plataforma aqui de trade peer-to-peer de bitcoins, né? A gente tem todos explicando aqui como funciona, o blog, né? Aqui os nossos parceiros, no caso a Curate Device aqui, sediando o TAP, né? A Ignition, que é a aceleradora aí do Wagner, né? A incubação, né? Aqui a PUC, né? E aqui como que funciona? A gente tem aqui o login, né? E na verdade o livro de ofertas, né? Então temos ofertas de compra e venda, né, de bitcoins organizadas aqui. Quem quer comprar quer sempre pagar o menor preço possível, e quem quer vender quer sempre vender pelo maior preço possível, né? Então já está organizado aqui na lista, né? Então caso poderia vender para o Fábio, que nem o Itaú, ele está pagando R$30.486, ele compra de R$1.000 a R$10.000, né? Ou comprar de mim, que eu estou vendendo a R$30.788, de R$500 a R$3.000, né? Seria só clicar em comprar, já tem a calculadora aqui, né? Ah, quero comprar um Bitcoin, já te fala quanto sai. Ou quero comprar R$1.000, ele já te fala também quanto dá em Bitcoin. O Gustavo está explicando aí antes, a gente tem dois modelos de taxa, né? A taxa zero para quem faz o anúncio, seja de compra ou de venda, né? Um incentivo que a gente dá para a criação do anúncio, pois ele não tem liquidez imediata, né? O fato de você criar o anúncio não significa que sua compra ou venda vai ser executada naquele momento. Vai precisar que outro usuário venha, né, dar a contrapartida. Já se você clicar em um anúncio já criado, você tem a operação executada, né, naquele momento. E por esse motivo, por essa urgência, a taxa de 1%. Né? Então, comprando, por exemplo, um Bitcoin, você receberia 0,99. Né? Então, os dois modelos. Né? E aqui a gente tem uma segunda startup que a gente está dando início, né? Que é a BlockMix. Né? Então, ela está no .com, né? Apesar de que a gente já fez também a tradução para o inglês e para o português, que é uma startup onde a gente vai fazer essa tecnologia de criação dos tokens, né? A elaboração do smart contract, né? do blockchain do Ethereum, né? Então, para quem tem uma startup e deseja captar investimento, né? A gente vai ser uma ponte entre os investidores e as startups, né? E oferecendo confiança, segurança, né, e autenticidade nas informações, porque isso tudo é público e verificável no blockchain. Né, a gente tem um modelo de cobrança de 0% de participação na empresa, né, então não tem nenhum tipo de ônus nos shares da empresa. Né, o modelo de investimento é um success fee, né, em cima do valor arrecadado, né, então é bem interessante. E tem algumas startups aqui, a gente vai promover também a venda do nosso próprio token, da Econobit, né, como sendo um token do modelo Token Utility, né, que é um token que eu falei da ficha computada a um preço descontado, né, que ele vai ter o papel de servir para pagamento das taxas de corretagem na exchange. Essa taxa de 1% que quem cria o anúncio paga, se você pagar com o token, você vai ter uns pontos, vai pagar só 0,5%. Né? Entre outros projetos, né? O Redocoin foi o primeiro token nosso que a gente desenvolveu, né? O RDC Token, né? Que é uma pool de mineração do Elker Carlos, que faz parte da comunidade do Bitcoin no Brasil. Né? Nossa equipe, né? Desenvolvedores, já tem mais uma pessoa que não está aqui, o Alexandre. Vai ter algumas notícias já também. E é isso, né? O convite aí para conhecerem. Se tiver alguma dúvida, a gente tem o espaço aí para. Eu queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta relacionada à própria CVM. Hoje a CVM ela fala que a gente tem que manter o controle de quem está investindo. Só que quando a gente está levando isso para a web, a gente não consegue saber de onde esse dinheiro vai vir.
Então, eles falam, não, você tem que saber de onde veio, porque você é responsável por esse dinheiro, já que ele está sendo investido na sua empresa. Como que a gente pode garantir isso? Porque não tem como a gente falar assim, ok, está entrando, alguém comprou, transferiu em Bitcoin, transferiu. Como a gente faz esse controle? Porque a CVM ela pode, apesar de ela estar liberada e tudo mais, ela pode bater isso em cima, ó, eu quero a lista de todo mundo que investiu em você. E aí, se a gente não tiver um cadastro, ou se não tiver os detalhes daquele usuário, que o cara ele pode preencher ali e nem está preocupado se é real ou não. Como que a gente tem essa garantia? Então, uma alternativa que está sendo feita, o mercado ele tenta se autorregular, né? Até as exchanges de criptomoedas, tudo elas fazem o compliance dos usuários, tudo não por uma obrigatoriedade ou uma necessidade, mas sim por uma questão de se resguardar, né, e de seguir práticas adotadas pelo sistema financeiro tradicional. Né? Então, nesse caso, de conhecer o cliente que está investindo no ICO, até então, antes de surgirem problemas como esse, você mandava o Ether e o token vinha no mesmo endereço, né? Como uma espécie de troco. Né? Agora, geralmente os tokens são entregues somente dentro da plataforma. Né? E para você ter o registro na plataforma com a sua carteira apta a receber, você precisa submeter a documentação primeiro. Entendeu? E já teve um padrão global, porque a gente vê isso no Brasil. Em alguns países os caras não estão nem ligando, tipo, faz cadastro. Exato. Mas o que está acontecendo mesmo nos ICOs não está tendo problema é Estados Unidos e China, né, que eles estão impedindo, né, os investidores americanos e chineses, né, de aplicarem recursos, né, nessas empresas. Então, a maioria dos ICOs colocam um disclaimer, falando, nós não aceitamos investidores americanos e chineses. Então, mas se o cara fizer o cadastro em X país e de lá pedir para uma outra pessoa investir também? Outra pessoa compra e transfere de peer-to-peer, entendeu? Não tem esse desejo da regulação. No peer-to-peer ele é meio ilusório, né? Chega a quase ser utópico, né? Porque a tecnologia peer-to-peer não é possível de ser regulada, entendeu? O peer-to-peer é o que deu a origem ao Napster, né, que quebrou a indústria da música, quebrou não, mas revolucionou, né, hoje a gente tem o Spotify, jamais teria isso, né, estaria no CD ainda, filmes, né, o Pirate Bay aí contra Hollywood, né, 10 anos de processos na justiça, etc, continua no ar, né, não mudou nada, né, e agora o sistema financeiro, né, então, tanto o sistema financeiro como para moeda e meio de pagamento, que é o caso do Bitcoin, né, como para captação de recursos, né, por exemplo, com essas duas startups, a BlockMix e a Econobit, a gente faz o token pela BlockMix, né, depois que a gente vai fazer, colocar o token para ser negociado dentro da nossa plataforma como uma bolsa. Então, é o que a Bovespa faz, só que de forma descentralizada, entendeu? Vocês estão pensando em fazer um ICO para o token de vocês? Não? Sim, exatamente. A gente tem que ver a questão da legislação junto com a CVM, se vai ser interessante fazer aqui ou não. Né? O caso que a gente tem do empresário nacional aqui, o caso do Edilson Osório, né? Que ele é fundador do Original Mine. A Original Mine é uma empresa de autenticação de documentos em blockchain, né? Que é o seu cartório, né? 2.0 da era blockchain. Então você registra documentos no blockchain. Para isso você paga esse registro com o token dele, né? E ele fez a captação aqui, ele tentou fazer por 2 vezes. Primeiro ele recebeu uma notificação da CVM, solicitando o comparecimento dele lá no escritório deles, com um advogado especializado em ICO, coisa que não existe nenhum tipo dessa especialização. Né? E depois, uma segunda vez, ele foi notificado que ele teria que tirar a oferta pública do ar com um perigo de multa de R$2.000 ao dia, continuasse em circulação. Né, que ele fez, ele foi para a Estônia. Né, a Estônia você consegue abrir a cidadania direto na internet, no site, né, e busca aqui a identidade do consulado, né, e também a empresa e tal. Teve que contratar uma menina estoniana lá, deixar no escritório, lá na Estônia, tudo, né, porque ele tem que ter pelo menos uma pessoa lá, transferiu a matriz para lá e aqui virou a filial. Né, então, foi um contorno que ele teve, foi mais fácil fazer isso do que tentar enfrentar aqui, né? Pastor, na minha visão, eu sou advogado, né? Então,
trabalho com a questão da CVM, eu ainda estou vindo aqui para entender esse mercado. Porque a CVM, a lei lá, o artigo 2º, inciso 9, ela é um coringa que eles usam, que eles colocam lá tudo que além de todas as ações, os agentes imobiliários, além de tudo aquilo que configure oferta para o público em geral, que possa ter algum retorno posterior, que esteja sujeito a risco, etc., está sujeito a nossa jurisdição. Então, eles têm esse inciso 9, que é um coringa, e que depende da própria interpretação da CVM. A primeira coisa que você descreveu da natureza do tipo do ICO, a primeira coisa que eu vejo, você não tem como a CVM falar que não está sujeito à jurisdição dela. Então, ou a CVM vai ter que alterar a lei, não é nem instrução normativa, ter que modificar aquele artigo 2º, ou fazer alguma instrução normativa que realmente consiga adaptar, flexibilizar um pouco o tópico, porque no atual cenário, eu acho difícil aqueles limites lá de 5 milhões, do equity crowdfunding, que é bem recente, 2017. Então eles estão, por ser algo recente, eles estão tentando ver se encaixa dentro disso para não precisar criar nada novo. Mas é interessante esse assunto, porque a CVM ela constantemente revisa suas instruções normativas. É um processo público, então eles abrem audiência pública, abrem debate, abrem participação da sociedade para cooperar nesse processo da regulação das instruções normativas. Né? É um negócio, principalmente nesse vídeo aqui, para quem está atuando, ficar de olho, porque de um lado vai ter, com certeza, o Santander, os bancos querendo uma regulação pesada e o mercado de criptomoeda o oposto. Né? Então, acho que é um negócio para ficar de olho se sair minuta de instrução da CVM para regular especificamente o mercado de blockchain e Bitcoin, ficar de olho para ter uma atuação efetiva ali. Acho que é bacana. Nossa, a coisa que eu tive, quando eu pós-graduação, a gente estudava casos assim, de apartamento, às vezes era participação em empresa de gado, de venda de gado, tudo. A gente não. Eu terminei a pós ano passado, a gente não tinha de blockchain, de criptomoeda. Mas é um assunto que com certeza vai para o mecanismo. O cara tentou e tomou duas notificações na hora. Né? Sim. E é interessante falar também que eu não cheguei a comentar que nos smart contracts, né, eles já têm até uma padronização em termos de funções e estrutura do código, né, duas que já estão bem famosas. Uma é o ERC20, né, Ethereum Reference Code, né, ERC20, e o ERC721. O ERC20 é apenas moeda, né? Vem a função de envio e recebimento de um valor. Agora, o ERC721 é o conceito de tokens não fungíveis. Né? O que é a fungibilidade? Fungibilidade é uma característica que garante que duas coisas iguais têm o mesmo valor. Então, a minha nota de 10 tem o mesmo valor que a sua nota de 10. Então, ela é fungível. Né? Então, a não fungibilidade seria similar a uma camisa da seleção autografada pelo Neymar. Né? Então, é um item não fungível. A minha camiseta autografada pelo Neymar ela vai ter um valor muito superior à sua camiseta que não está autografada ao Neymar. E esse tipo de estrutura do token não fungível, ele abre caminho. Começou com o CryptoKitties, que é um joguinho onde você compra gatinhos que, conforme o hash do código, cada letra representa uma característica. As duas primeiras pares a cor do olho. Então, se é A é azul, se é B é amarelo. E o gatinho tem uma renderização gráfica com as características. Então, a cor do pelo é única, o rajado da pelagem é única, o olho, a orelhinha. Né? E com isso se deu início aos tokens não fungíveis. Isso abre caminho para você tokenizar cadeira, carro, casa, imóvel, tudo. Né? Tudo você vai ter uma representação tokenizada, né? Um ativo, onde prova que você é o proprietário, que você tem a posse daquele item físico. Né? Então, consegue trazer qualquer tipo de item físico para dentro do blockchain, né? Com o ERC721. É bem interessante. Lá fora tem as mesmas restrições
restrições esse evento colocou aqui? Por exemplo, só pessoa física, um limite de R$10 mil e tudo mais. Cada país tem a sua legislação, né? Não sei assim, exatamente a particularidade de cada um, mas aqueles países que eu citei são os países mais flexíveis, os países que se declararam amigáveis, né? Como a Suíça, Malta, né? A questão de Hong Kong, Singapura, né? Mesmo Ilhas Caimã e Seychelles, que já são países fiscais desde sempre, né? E são países que declararam uma não regulação, falaram, não, a gente não vai regular. Então, tanto o investidor fica mais tranquilo em investir em projetos que estão nessas jurisdições, como os donos do projeto, né? Com a questão de que os fundos estão mais seguros contra a ameaça que é o governo, né? Porque o maior risco é do fundo ser congelado, né? Os caras estão $300 milhões, converte tudo para dólar, deposita numa conta bancária, vem o governo e bloqueia tudo, o projeto morre, né? Então, são países onde não vai ter esse risco, né? Esse descongelamento do valor, né? E outra pergunta seria, você tem mais ou menos ideia o perfil do investidor? Então, utilizando o ICO, são números expressivos, $35 milhões não é qualquer startup que sai fazendo. Então, e se tem já inúmeros ICO, você está crescendo nesse ano. Sim, é muito no mercado de quem já tem criptomoeda, né? Porque geralmente as captações são exclusivas em criptomoedas, né? Não é possível investir nesses projetos usando dólar, ou usando euro ou reais. Né? Você precisa primeiro converter os dólares reais para Bitcoin, que é universal praticamente nesse mercado, ou para Ether, porque como a própria plataforma escolhida, geralmente o projeto também aceita o próprio Ether. Né? Então algumas plataformas, alguns ICOs são flexíveis no sentido de aceitar algumas outras, né? Dash, Monero, etc. Mas em princípio Bitcoin e Ether, né? Então são quem já tem Bitcoin e Ether, muitas vezes tentando materializar alguma parte dos seus ganhos, entendeu? O cara comprou barato alguns anos atrás, valorizou, ele tem um monte, acredita no projeto, ele vai lá e se torna sócio do projeto. Então, é o perfil mais comum, assim, por essa necessidade, entendeu? O cara já tem que ter essas moedas, né? E aí, para entender, por exemplo, se eu abro uma captação, eu recebo tudo em moedas, e aí, só que como empresa eu preciso de hard money. Sim. Aí eu vendo essas moedas. Sim. No mercado. Exatamente. Vai vender no mercado, pode vender aos poucos, por a questão da oferta e da demanda, né? Para não inundar o mercado com uma oferta e a demanda não corresponder, mas uma necessidade também de que se faça o uso, né? Aí vai muito de acordo com o roadmap do projeto, né? As necessidades do fundo. Realmente projetos específicos, a gente vai gastar tanto com marketing, tanto com desenvolvimento, tanto com paralegal, né? E até entender o que realmente precisa de... Porque eu acredito que daqui, sei lá, estou chutando uns 20 anos, por exemplo, você vai conseguir comprar material de construção com Bitcoin. Já tem o projeto... Tem alguns projetos de 20 anos. Mas trazendo mais para a realidade, pulverizar de uma forma que realmente você nem vai precisar sacar isso. Tem dois projetos bem interessantes. Um é do governo do estado de São Paulo, né, que é o Ilumina SP, onde foi feita uma parceria pública-privada e a emissão de um token, que é o token para financiar o projeto de iluminação da cidade. E outro é o token do BNDES. O BNDES vai começar a financiar as empresas agora com o próprio token. O token é uma plataforma do Ethereum. Então, provavelmente as lojas de material de construção vão vir aceitar o token do BNDES, entendeu? Então, provavelmente um fator, uma coisa bem breve. Porque você falou converter Bitcoin para dólar real para utilizar em marketing. Futuramente não, nós vamos Bitcoin. Exato, você vai converter só que você não consegue pagar o seu fornecedor com aquilo também. Se o seu fornecedor aceita, você não precisa nem converter. Você só repassa. Já tem até consultoria que aceita Bitcoin. Aquela lá, a Advice, ela aceita Bitcoins. Então, tipo, você não precisa converter mais.
Tá. Porque os próprios consultores todos que estão lá dentro da plataforma, eles também trocam bitcoins. Não, o Mercado Livre essa semana agora passou a permitir que todos os vendedores recebam o total das suas vendas em Bitcoin. Eles assinaram uma parceria com a startup Ripple, que é a Argentina. Então, vamos supor, você vai vender em reais, a empresa ficar esse produto em reais, mas sei lá, chegando no fim do mês você está lá 10 mil reais. Você escolhe converter esse saldo para Bitcoin e eles depositam na sua carteira. Né? E fora, você mostrou uma maquininha já, né? Que passa cartão, ou uma carteira onde você pode sacar. O mais fantástico é que o mercado não para, né? Se for parar, ele é 24 horas o tempo todo tem cotação, não tem? Exato. Tem questão do pregão, né, da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tem duas travas. O pregão, que é acho que das 10 às 4 na hora do bancário, com a questão do circuit break, né, que é se há uma oscilação muito grande para cima ou para baixo, ele trava por 30 minutos. Né? Então, no mercado de criptomoedas, você vê moeda valorizando 100% em 10 minutos, né? ou caindo 50% em 1 minuto, Então, esse é o problema. 24 horas. Né? Moedas com queda muito pequeno ainda está suscetível, por exemplo, a uma manipulação. Sim. Você vê grupos, né, no Telegram, por exemplo, o pessoal faz grupos de pumps and dumps. Né? Uma galera pega uma moeda que tem pouca vazão lá, todo mundo compra agora. Agora todo mundo vende. Você falou que não tem como identificar o comprador e o vendedor do token? Ele é identificado por um hash único, né? uma cifra alfanumérica identificador, então ele não é nominal, né? É um título ao portador, apenas o portador sabe que ele é o dono daquela chave. Mas eu sou físico, eu posso ter vários hashes. Sim, esse hash Cada hash aí, cada vez que operar, sai um hash diferente. Não, cada carteira, por exemplo, você vai baixar um aplicativo, ele vai ter o hash do identificador daquela carteira. Se baixar outro aplicativo, ele vai ter outro. Né? Mas é possível você salvar a carteira, exportar e importar em outro aplicativo. Aí você tem que ter a chave privada. Então é importante a chave privada. A criptografia, no caso do Bitcoin, a maioria dos blockchains, é uma criptografia de um par de chaves criptográficas. Então ela tem a chave pública e a chave privada correspondente. A chave privada é uma espécie de senha pré-definida. Você não consegue editar e alterar. É aquela e acabou. Então, o que o aplicativo faz? O aplicativo, ele salva aquela senha dentro dele, já. Só que aí ele protege essa informação com uma senha que ele deixa você configurar, entendeu? Então, toda vez que ele precisar usar aquela senha que garante a assinatura da transação, essa ação vai pedir a senha que você configurou no aplicativo. Não tem, né, para identificar a pessoa. Não, a não ser que você exponha publicamente, fala, esse é o meu endereço, né? Então, muitos processos de ICO passam a pedir o seu cadastro por causa disso. Ele fala assim, você quer comprar? Dá o seu nome, uma foto e o seu endereço. E a CVM com ali em cima depois, quero saber todo mundo que você bloqueia a sua conta. Mas o que eu digo assim, em termos de sistema, o sistema em si, a lógica do negócio, qualquer um pode criar sem que nunca tenha essa necessidade de identificação. Isso que eu... você pode criar uma carteira, com um clique você cria um hash novo que é vazio. Isso é um pouco da hipocrisia da regulação, porque, ok, né? Você vai ter problema de lavagem de dinheiro, etc. Mas você não identifica a pessoa física final. Mas tem N situações no conta bancária que é a mesma coisa, né? Só que o banco fala lá e. Uma das coisas que a gente sempre bate, o Calado, ele era da Febraban, né, que é um amigo meu, e a gente batia sempre na tecla antes, quando eu falava, Bitcoin é o futuro, isso eu falando em 2012, né? E ele sempre se posicionou contra, literalmente contra. Ele falava assim, não, porque não dá para rastrear, não dá para não sei o quê, não dá para não sei o quê. Cara, ele sempre encheu o saco. Aí quando a gente foi fazer um evento de associação comercial, eu falei assim, nada melhor que chamar ele para ser contra, né? Então a gente tem alguns especialistas aqui. O que aconteceu lá? Ele virou a casaca, né? Ele é o diretor jurídico do mercado Bitcoin. Entendeu? Então, enfim, até o momento que a CVM ela começar a ver que Não tem por não onde tem andar, como. né?
Tipo, pode ter? Mas você vai depender de N países que vão fazer isso, só que cada um usa um tipo de regulamentação. Sei lá, você vai na Estônia. E o regulador, ele é uma pessoa física individual também, né? Todo funcionário público, ele é uma pessoa... Então, por mais que no trabalho dele, o papel dele seja ele, quando ele chega em casa, ele quer liberdade financeira, ele quer privacidade nas suas transações, né? Então... Você como uma empresa, eu estou recebendo dinheiro seu, por exemplo. Você está colocando dinheiro na empresa minha. Eu não quero saber de onde está vindo o seu dinheiro. Eu não sei se é do tráfico, eu não quero saber. Porque não é meu papel ser polícia. Entendeu? Eu quero receber o dinheiro para fazer a captação e fazer a empresa. Se você tiver um problema, quem tem que resolver esse problema sei lá, se for internacional, é o FBI, se for brasileiro, a Polícia Federal. Cabe ela ir atrás de você, ela bloquear os seus bens, ela ir atrás do seu celular. Então, mas esse é o problema do Brasil, legislação de lavagem de dinheiro. Esse é o problema, os absurdos que a gente tem no Brasil. Tem um que faz joias, design de joias, né? Mas não precisa ser... A regulação da lavagem de dinheiro, ela fala assim, qualquer venda acima, eu não lembro do exato valor, eu acho que é algo em torno de 10 a 20 mil reais. Então, se eu compro um produto ou vendo um produto de 10, acima de valor de 10 a 20 mil reais, eu sou obrigado a saber a procedência do dinheiro. É uma lei para inglês ver, porque qualquer carro, um Fiat Uno, o cara da concessionária que vendeu um Fiat Uno tem que saber a procedência do comprador para fim de lavagem de dinheiro. Ele comprou esse dinheiro, porque se tiver suspeita do dinheiro de lavagem, ele tem que reportar para as autoridades. Então, o Brasil está num período aí, como nós como advogados, é o que a gente tem, como é que a gente trabalha nisso aqui, né? Porque se você for aplicar a lei na prática, todo mundo tem que cumprir. Então, qualquer venda você tem que, estou sujeito à legislação de lavagem. Eu vendo automóvel, estou sujeito à legislação automóvel popular, estou sujeito à legislação de lavagem. Essa que a gente está um pouco ainda patinando. Por isso que os países estão preocupados, né? Porque, por exemplo, esses caixas ATM, né? Tem amigo meu assim, a gente comprar dólar aqui para viajar lá para fora, compra em Bitcoin, viaja lá fora, chega lá e saca. Ou não precisa sacar. Se você mapear lá no map lá de todo mundo hoje aceita Bitcoin, você vive a sua vida. Exatamente. Né? Mas às vezes ele viajou, precisava de dólar lá, e foi lá no ATM, no Canadá, e você vai lá e saca. Você não paga os prédios aqui, você não paga lá, não. E outra, você tem $1 milhão no seu celular, por exemplo. No seu celular que eu digo, tipo, você salvou num arquivo, não tá na nuvem, não tá nada, no seu celular. Aí os caras vão falar assim, você tá com acima de $10 mil? Não eu não tô levando moeda, tá na cueca nem nada, tá um arquivo no meu celular. Exato. Isso como é que funciona? Como é que funciona o arquivamento do Bitcoin? Isso é a maior dificuldade que eu tenho. Ele fica na nuvem? Não, token. Foi o cara que perdeu lá o computador dele, foi no lixão do guarda recuperar. Mas o que ele perdeu, esse cara, por exemplo, no caso, foi a chave privada do endereço. Entendeu? Porque o endereço e o saldo, o endereço é a chave pública, né? O identificador da onde está o saldo é o balanço, né? A quantidade que tem naquele endereço. E o endereço para você, por exemplo, receber ou consultar o saldo, ele é aberto, ele é público. Só para você gastar. Não vai fazer nada do blockchain. Isso, não, blockchain, que são cópias que estão distribuídas pelo mundo redundantes. 9 mil cópias. Então, é lá que está anotado, o João tem 10, só que é o XYZ 10 BTC, entendeu? Agora, quando o XYZ você gastar esses 10 BTC, ele vai precisar da chave privada. O que ele guarda no celular dele, no arquivo, etc., é a chave privada. É um papel, né? Você vai imprimir, por exemplo. É a senha pré-definida. É a senha pré-definida que permite com que ele assine uma transação que faz gasto daqueles fundos para o endereço. Mas o Bitcoin em si não está no celular. Você pode ter 1 milhão de Bitcoins, nenhum vai estar com você, tá? Eu estou casando. É um planilhão que só fala assim, você tem tanto. Mas para usar, eu preciso da minha chave privada. Isso. Agora, a minha chave privada, eu tenho uma para todos os valores
dentro da minha carteira? Uma para cada carteira. Se tiver tudo você em uma pode. carteira, você tem uma Exato. Como ela é descartável, as chaves são praticamente descartáveis. Você vai descartar uma que tem saldo, né? Mas se é descartável, você pode gerar sem nenhum custo uma nova, né? Então, você pode ter mais de uma, né? Ou ela pode ter, qualquer chave é capaz de armazenar inúmeros recebimentos infinitos. Qual que é o tamanho do código da senha? São quantos? Não dá para decorar não, é uma cifra alfanumérica, acho que de 30 caracteres. Algo Por isso assim. a importância do QR Code. O QR faz a equilibrabilidade. Mas se eu comprei Bitcoin em exchange, eu não tinha nenhum tipo de código, como é que isso funcionava? custódia. Em que chance não é carteira? Aí você fica com custódia, né? Você tá com direito. Então, a Equichance tem a chave pública, que é o endereço de recebimento, só que a chave privada ela guarda para você, ela substitui essa informação pela sua e-mail e senha. Né? Então, quando você vai mandar, ele vai pedir seu e-mail e senha. Em vez de Pela pedir plataforma de você, como é que eu teria essa chave? a nossa plataforma, a gente também faz a custódia dessa chave para os clientes. Então, Exchange não é carteira. Você exchange serve para negociar, para comprar e vender. Comprou, saca de volta para a carteira, para a sua carteira. se eu mando para o Coinbase, o Coinbase vai me dar uma... Não, Coinbase também não. Em via geral, sites não te dão a chave. Aplicativos, sim. Né? Então, um programa de computador como o próprio Bitcoin Core, ou a Electron, ou a BitPay, Copay, né? Te dão a chave. No celular tem a Mycelium, tem a Blockchain.info, Green Address. Eu não entendi, na Econobit como é que funciona? Eu quero comprar R$1.000 de blockchain. Beleza, vou lá, vou entrar e vou comprar lá. Tem o vendedor lá, então você disponibiliza o mercado. Então, beleza, eu tenho o comprador e eu encontrei, vou comprar. Sim. Agora, eu não recebo a chave, então fica na custódia de vocês. A chave, sim. O que você tem é o controle daquela carteira com seu e-mail e senha, para que você possa movimentar os fundos e mandar para uma carteira onde você tem a custódia da chave, entendeu? Tem uma carteira intermediária. Você tem uma Inclusive, conta. você transfere para o outro. Tem Eu uma posso conta. transferir para minha carteira de Bitcoin pessoal. Isso. Da sua conta dentro da Econobit para a sua carteira. Né? Então, se você pudesse sacar o seu dinheiro da conta de tal, por exemplo, dinheiro de A tal. Econobit faz vendedor vende para a Econobit e a Econobit vende para o... Não, a Econobit nunca compra. A Econobit não compra bitcoins. A Econobit só é o meio. Ela só é o meio. Você está querendo comprar bitcoin, você vai ter que achar um usuário para comprar. Então, o processo ela só oferece a tecnologia. Não, eu estou perguntando em termos de lógica do processo. Porque se eu tenho que ter uma chave privada. Um Bitcoin por dia. Não tem a chave privada. Você não tem a chave privada. É sua carteira. Eu não consegui diretamente do vendedor. Isso que eu consegui. Não, calma. Você tem bitcoins no seu celular, na sua carteira. No seu celular você tem a sua chave privada. Você tem bitcoins ali e você quer vender. Você tem que fazer o envio dos bitcoins para a plataforma. Você não consegue vender os bitcoins pela sua carteira. Então, entendeu? Você tem que... Exatamente. Na hora que eu faço a plataforma, eu tenho registro dessa operação. Você tem o registro dessa transação. Quando eu disse que a Econobit compra e venda, não é eu estou falando de ganhar spread, nada, mas necessariamente pelo processo passa por ela. Sim. Então vai ter, em vez de ser uma operação, você tem duas. Isso, no lado do Bitcoin. O que a gente faz peer-to-peer, que permite que seja feito direto, é exatamente a outra parte, que não o Bitcoin. A gente intermedia o Bitcoin para garantir. Por que a gente intermedia o Bitcoin? Porque o Bitcoin não tem estorno. Não tem como dar chargeback em Bitcoin. Então mandou, o único jeito de receber é se quem estornar, quem recebeu te mandar de volta. Né? Então, você comprou, o cara fez um depósito do envelope falso lá, mandou o envelope vazio na boca do caixa só para pegar o comprovante. Falou, ó, te depositei. Você vai lá e solta o Bitcoin pro cara. Bau, né? Porque Ou cartão de crédito. Cartão de crédito, o cara tem 30 dias para pedir o dinheiro de volta. Ele fala, não reconhece isso daqui. Ele compra de você com cartão de crédito, frauda e fala assim, ó, ele já transferiu para o dele, já tirou da Econobit, já jogou na carteira dele. o Bitcoin
Bitcoin tem que estar dentro da Econobit para a gente poder congelar durante a operação. Né? Então a gente congela, o comprador tem a segurança de que ele não vai conseguir sacar ou vender para outro usuário, né? Aquele saldo. Aí com essa segurança você faz o pagamento direto, aí sim por fora da plataforma. Né? Aí que entra a parte do peer-to-peer, você vai transferir o saldo da sua custódia do Banco do Brasil, por exemplo, para o Itaú dele. Esse dinheiro não precisa ficar na Econobit, diferente de outras exchanges. Outras exchanges tem que ter os dois saldos na plataforma, tanto o Bitcoin quanto os reais. Para negociar, você tem que também transferir até os reais para dentro da plataforma. Ou duas moedas, né? Tipo, Bitcoin por ela. E o registro, essa transferência do Bitcoin, ela ocorre desse congelamento, essa transferência. Liberação. Ela já ocorre no momento que eu oferto ou só depois que a pessoa dá o ok da compra? Então eu estou vendendo, estou vendendo 1000 bitcoins, só que ainda não tem negócio. Eu já faço essa transferência ou ela só é concretizada no momento da compra do... Não, ele já está Já tem que estar lá. Já tem que estar lá para que esse valor pode ser congelado parcialmente também. Você pode ter 1000 bitcoins na sua carteira, mas tem comprador para 500. Então a gente só vai congelar 500. Os outros 500 ficam disponíveis. Né? Então, a pergunta que eu sei que você falou, quem fala que vai lavar dinheiro com criptomoeda não sabe o que eu estou falando. Eu não entendi por quê, porque você tem como você identificar, só acha um hash de uma pessoa. Mas você consegue rastrear a movimentação ad eterno até chegar numa ponta que é o que? A exchange. Né? Então a exchange você só opera identificado, porque ela faz a conversão, ela vai fazer você vai pedir, por exemplo, a exchange vai pedir o saque em reais para a sua conta bancária. Exemplo prático, você está lavando dinheiro pela Econobit. A Econobit não é banco, né? Mas ela tem que pedir toda a documentação, porque senão as próprias instituições que cuidam da regulamentação do negócio, por ser fintech, vai falar, e aí, eu fiz o rastreio e eu descobri que está batendo lá na Econobit. Eu preciso das informações desse cara. Ele tem duas opções, ou ele não libera e dá um foda-se, mas se ele não liberar e dar um foda-se, pode bloquear a conta da Econobit, ou ele tem que liberar e aí vai saber qual que é a sua chave e vai bloquear a sua carteira, se você tiver saldo lá dentro. O que acontece é que você tem outras moedas que daí você não tem o rastreio, no caso do Monero, enfim, e algumas outras moedas que, cara, ali você não tem o registro de nada. Só que quando você coloca, se eles colocarem, por exemplo, dentro da Econobit, colocar Monero para fazer trade, para deixar o pessoal comprar e vender, é a mesma coisa. Tudo bem, é Monero, pode comprar dentro. Mas perdeu o sentido do Monero. Porque ele vai ser obrigado a liberar a informação de toda a transação que você fizer se alguém bater na porta dele. Eu não sabia que Monero tinha que ser... Mas se for peer-to-peer do Bitcoin, não, se for direto, por exemplo... vai ficar só, mesmo assim vai ficar rastreado no blockchain, mas sim, você vai saber quem é. Exato. Geralmente tem alguns softwares de rastreamento de blockchain do Bitcoin. Então, por exemplo, carteiras conhecidas de roubos e tal são marcadas, né, blacklisted, e as exchanges têm esse relatório, né, de quais foram as carteiras originárias do roubo. Então, o Bitcoin, você vai ver, esse Bitcoin chegou dessa. Quando ele estava nessa carteira, ele tinha vindo dessa. Quando ele estava nessa, ele veio dessa. Quando ele estava nessa, ele veio dessa. Quando ele estava nessa, ele veio do roubo. Você não identifica, mas você não pode mexer, porque alguma hora, quando você botar a mão, foi ele. A não ser quando esse dinheiro, esse Bitcoin chegar na exchange, aí que você vai pegar o cara. Ficar lá o dinheiro lá, nunca precisou. Ou você pode fazer via Monero. Interessante, é que nem o Uber, né? Uber não pode, todo mundo usa, não pode, não. Então, pode, vamos aí, não tem jeito. É o que a gente vai passar agora nos próximos anos. A gente tem Aproveitando, queria só, a gente fazer uma apresentaçãozinha.